Uma produção Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Esta semana falaremos do botão de pânico no CEF do Aeroporto de Lisboa, da lei de rolha no Chega e dos 40 anos de Camarate. Mas primeiro, os meus convidados. À minha direita tem Francisco Camacho, candidato à liderança da Juventude Popular Nacional. À minha esquerda tem Tito Norberto, membro do secretariado da FAUL, Federação da Área Urbana de Lisboa. E à minha frente ao centro, Cristiano Luís Gaspar, membro da Assembleia Municipal do Fundão do PSD. Antes de começarmos, só fazer aqui um aviso muito rapidamente que este episódio está a ser integralmente gravado por via digital. Portanto, se houver aqui alguma questão relativamente ao som, nós pedimos desde já muita desculpa, mas não fazendo presencialmente não conseguimos assegurar que tudo esteja no máximo da qualidade. Portanto, vamos então começar aqui com o nosso primeiro tema da semana e vamos começar com o botão de pânico no CEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, na passada segunda-feira, dia 7 de dezembro, foi anunciada a instalação dos botões de pânicos em cada um dos 18 quartos individuais nas instalações do Serviços Estrangeiros e Fronteiras no Aeroporto de Lisboa. Quando ativados estes botões, fica registado a hora e o motivo da ativação, bem como a sua comunicação ao responsável pelo espaço. Tudo isto vem no seguimento da morte de Ihor Omeniuk, vai ser um nome difícil de pronunciar, mas que foi vítima de violência à mão de agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Bem, Tito, vamos começar contigo. Obrigado desde já por teres aceito o nosso convite para estar cá. Eu tenho aqui umas perguntinhas muito diretas para te fazer. Primeiro, quero saber a tua opinião sobre todo este assunto. Eu acho que no programa nós nunca chegámos a falar da morte do Ihor nesta situação no CEF. E perguntar-te aqui outra questão que é, esta medida parece-me que pode ser interpretada de duas maneiras diferentes. Portanto, primeira pode ser como uma medida preventiva para que isto nunca mais se aconteça uma situação destas, portanto a instalação logo destes botões de pânico em cada um dos quartos individuais, mas ao mesmo tempo parece-me também que há aqui outra forma de interpretação que é a assunção de que existe um problema maior, ou seja, se isto foi um caso que aconteceu só uma vez de uma forma completamente desproporcionada, o que é que justifica a instalação destes botões de pânico, não é? Se é um problema que foi uma coisa que aconteceu só uma vez, porquê a instalação automaticamente destes botões? Portanto, por fim, também quero-te perguntar o quão eficaz tu achas que estas medidas vão ser no combate à agressão ou discriminação no âmbito do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E passo-te a palavra. Olá, Luís, e a todos. Olha, os serviços de segurança ajudam a moldar a confiança, que é o mais importante, e a ética da população e do povo. Mas experiência prova-nos que, por melhores que sejam as instituições, existem, enfim, tarados em todas as classes e lugares. Existem pessoas que retiram prazer de rebaixar, de subjugar aqueles que estão mais vulneráveis. E, de facto, os imigrantes, os refugiados, os migrantes, em geral, estão sempre mais vulneráveis porque não têm a sua família e estão num país diferente. E, portanto, eu concordo, em primeiro lugar, com a medida a 200% do ponto de vista daquilo que é a promoção da dignidade humana. E vejo, sim, como uma medida preventiva, como tu referiste. Não como, enfim, não representa um ataque à confiança das instituições, como se houvesse assim um grande problema, mas é mais um sinal de que a sociedade em si também está a mudar. Hoje em dia tens câmaras na escola, tens um escrutínio muito maior sobre as empresas, sobre os trabalhadores, sobre os políticos, e inevitavelmente vais ter isso sobre as forças de segurança. E portanto as forças de autoridade e de segurança devem-se fazer valer pelo cumprimento da lei e não podem perder as estribeiras como já aconteceu no passado, e basta um exemplo para poder enfim, estragar toda a reputação desta instituição. Nós nestas salas não sabemos o que é que se passa lá dentro, enfim, temos torturas, homicídios, e portanto tudo vai passando assim pelos pingos da chuva,
e o governo não pode assobiar para o lado. E nós temos também de referir com isto da pandemia, o CEF. O CEF tem muitas competências na realidade para os recursos humanos que tem, para os serviços técnicos que o compõem, isso é um facto. Eu por acaso conheço a título pessoal várias pessoas, nomeadamente brasileiros, que estão num estado de desespero porque o CEF, de facto, tem uma falta de sensibilidade, em particular com a pandemia. Por exemplo, olha, nas entrevistas para residência, o CEF não está neste momento a marcar entrevistas, tudo está congelado e nesse sentido eu também tenho de dizer que, apesar de eu achar que esta medida é importante, acho que há outras prioridades. Considero que o reforço dos quadros administrativos é um imperativo neste momento, e haver a contratação de 100 novos administrativos, isso acabou tudo por não acontecer, e essa era a principal notícia que eu quereria ver nas notícias. Agora, obviamente que este é um passo importante, coloca-nos sempre diante daquela dicotomia de liberdade e segurança, mas aqui eu acho que a segurança se sobrepõe e sou a favor da medida. Uhum. Tito, eu aproveito que ainda tens aqui algum tempinho da tua intervenção, e aproveito para te questionar um bocadinho isto, ou seja, foi uma coisa, um ato particularmente chocante, esta questão deste homicídio. Agora eu fico com a minha dúvida, é se isto foi mesmo uma coisa muito one-off, foi uma situação que saiu completamente de controle, ou se isto traz ao de cima uma certa preocupação ou uma coisa que se calhar terá uma natureza um bocadinho mais sistémica. E eu gostava de saber o que é que tu achas sobre este assunto. Eu acho que não é tão sistémico assim. No caso do CEF, particularmente, acho que foi aquilo que eu te disse, foi uma maçã podre, mas nós, quando há maçãs podres, temos não só de denunciar esse facto, temos de erradicá-las, temos de realmente ser intolerantes para com isso. Claro que o CEF tem problemas, como eu referi, tem de haver esse tal escrutínio. Não faço uma crítica, enfim, sistémica ao CEF, mas concordo que tem vários problemas. Alguns deles eu aqui já enunciei, como a falta de recursos técnicos, a falta de recursos humanos, físicos. Esse, a nível material, é o grande problema do CEF. Eu não acho que o problema do CEF seja, enfim, a natureza humana dos seus recursos humanos. Não? Muito obrigado, Tito. Então vamos passar aqui ao Cristiano. Cristiano, fazer-te as perguntas que fiz com o Tito até agora. Com que olhos é que tu vês todo este assunto na sua globalidade? Acho que nós ainda não tivemos a chance de falar desta situação no programa. Perguntar-te, fazer também esta pergunta aqui, se tu achas que isto é só uma medida preventiva ou se tu achas que na realidade isto acaba por demonstrar que existe aqui um problema um bocadinho mais sistémico, ou seja, também perguntar-te a nível tático se tu achas que esta medida pode tentar entrar aqui com demasiada força, ou achas que é uma força que é apropriada para a circunstância que aconteceu, ou se é porque há algo mais que tenha que ser tido aqui em consideração. E perguntar-te quão eficaz é que tu achas que isto vai acabar por ser para evitar estas situações de discriminação e violência dentro do próprio CEF. Não, Luís, espero que me estejam a ouvir bem. Aqui o problema prende-se com várias questões. Começar pelo fim, não é? Quanto ao botão, parece-me bastante ridículo, não é? Se formos a ver, eu acho que é uma primeira medida a ser tomada porque era preciso tomar agora alguma medida depois de saberem as conclusões do relatório sobre o que se passou. A primeira coisa em que se pensou foi esta questão do botão pânico, mas evidentemente que não será suficiente. E também não sei se a questão irá ser resolvida com um mero reforço de meios, como o Tito sugeria, porque, enfim, quer queiramos, quer não, poderá haver a existência de mais pessoas, para além daquelas que praticaram em concreto esta ação criminosa e que coadunaram e de alguma forma foram autores morais daquilo que se passou. E aquilo que se passou, não podemos dizer que foi um caso único. O relatório vem mostrar que existia quase um pacto entre os funcionários do CEF do aeroporto de Lisboa e que eram habituais às práticas de tortura e à abstenção da prestação de cuidados.
E em Portugal existe um bocadinho este hábito de se varrerem este tipo de problemas mais graves para debaixo do tapete, quase crucificando os agentes que conduziram as condutas em concreto e que promoveram a tortura, e se evita de alguma forma ir mais a fundo e descobrir o que é que permitiu que isto acontecesse. Eu achei muito triste vermos a diretora do CEF numa entrevista à RTP sobre este tema há uns tempos, dizer que não conseguia explicar porque é que tantas pessoas tinham encoberto os factos desta tortura em concreto. E eu acho que é muito triste quando a responsável máxima, que tem todas estas pessoas e toda esta estrutura sob a sua tutela, não consegue explicar o porquê destas coisas acontecerem. E se não consegue explicar o porquê destas coisas acontecerem é porque a fiscalização que ocorreu não foi a fiscalização devida. E nós devemos perguntar-nos o que papel então é que têm as tutelas, e não falo só evidentemente da senhora diretora do CEF, é preciso também falar do nosso Ministro da Administração Interna, porque existe aqui um conjunto de práticas que, como o relatório mostrou, não foi um caso único, esta questão do cidadão ucraniano, já ocorriam há mais tempo, e se ocorriam há mais tempo é porque existe um conjunto de pessoas dentro daquele aeroporto e colaboradores do CEF que optaram por ir encobrindo estas questões. E a verdade é que, à parte disso, ainda não vimos nenhuma declaração do nosso Primeiro-Ministro em relação à tomada de medidas verdadeiramente efetivas em relação a esta questão. A última vez que se pronunciou sobre este assunto foi em abril, onde disse que achava chocante, que é uma coisa obviamente que é chocante, do Primeiro-Ministro se calhar espera-se uma declaração noutro sentido, e onde disse que quem exerce poderes de autoridade tem um especial dever de cuidado no exercício desses poderes. E a verdade é que ele disse isto, o nosso Primeiro-Ministro disse isto em abril ainda não era conhecido o conteúdo deste relatório, ainda não estavam provados os factos de que de facto tinha havido tortura perante este cidadão ucraniano, e a verdade é que se ele na altura dizia, e bem, que quem exercia os poderes de autoridade tinha um especial dever de cuidado, nós também sabemos que quem exerce poderes de autoridade não são apenas os agentes que estão naquela sala fechados com o cidadão ucraniano, são também os responsáveis máximos, nomeadamente a diretora do CEF e nomeadamente o seu Ministro da Administração Interna. E eu não digo que tenham de ser estas pessoas responsabilizadas por aquilo que se passou. Aquilo que tenho de perguntar, e que é preciso perguntar ao seu Primeiro-Ministro, é o que é que o Governo tem feito no sentido de procurar o que é que falhou para além da ação daqueles agentes dentro daquela sala. Uhum. Eu vou aproveitar que tu trouxeste estes tópicos para cima da mesa e que ainda temos um bocadinho na tua intervenção, que é realmente o que está em cima da mesa é a acusação de 3 inspectores do CEF e do IGAI pelo ato propriamente dito, e a responsabilização por ação e omissão de mais 9 inspectores que efetivamente tentaram encobrir um bocadinho o assunto. Portanto, agradeço muito que tenhas trazido isso para cima da mesa. Outra das coisas que eu acho que também gostava de saber um bocadinho a tua opinião era que a segurança que era feita nestas instalações era feita ao encargo de uma empresa privada sem inspectores em permanência no local. Portanto, gostava também de saber rapidamente a tua opinião sobre isto, sobre como é que a segurança num espaço como o Aeroporto de Lisboa e no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pode ficar ao encargo ou não de uma empresa privada. Não, vamos lá ver, nisto é assumir uma posição que é do líder do meu partido, sempre que se fala nesta questão de partidos de privados a assumirem de alguma forma aquilo que são funções do Estado, não há um problema à partida desde que exista a consequente fiscalização do trabalho desenvolvido por esses privados. E aqui, evidentemente, neste caso em concreto, os privados não souberam funcionar e não souberam cumprir de acordo com as responsabilidades que lhes estavam atribuídas pelo Estado português. E, portanto, falhou. Não é uma questão de ser o privado e podia ter sido o público, é a questão da ação daquele privado em concreto. E, neste caso, temos de apertar a fiscalização. E, terminando em relação à questão do botão de pânico, choca-me um pouco como é que é a primeira medida a ser adotada, porque os senhores inspectores não vão parar uma ação de tortura se cada vez que o senhor, enfim, o detido pede a palavra para poder, por favor, pressionar o botão de pânico, já que está a ser
a ser violentado. Portanto, acaba por ser uma decisão inócua e esperamos novos desenvolvimentos. Para concluir, em 2 sentidos. No primeiro sentido, medidas efetivas que vão para lá do reforço de meios. O reforço de meios é necessário, mas se existe de facto esta concertação de encobrimento, também não é colocando lá mais pessoas que a questão se vai resolver. E por outro lado, também uma verdadeira responsabilização também das chefias, porque temos de perceber de que forma é que a fiscalização está a ser exercida ao longo da hierarquia. Muito obrigado, Cristiano. A tua intervenção foi precisamente no tempo certo, pelo qual te agradeço muito. Francisco Camacho, vamos então passar para ti. Já sabes qual é que é a discussão que está aqui em cima da mesa. Portanto, com que olhos é que tu viste este assunto no geral? Perguntar o que é que tu achas em particular sobre a medida, se a medida é na verdade uma boa medida preventiva ou se traz ao de cima a necessidade ou esta ideia que possivelmente há aqui algo mais que explique que isto tem que ser a primeira medida tomada, tem que ser a instalação destes botões de pânico. Quero também saber, e vão sendo cada vez mais perguntas, mas é o que vai sendo discutido, se tu achas que esta medida vai ser eficaz ou não, como o Cristiano disse e com alguma razão, efetivamente se houver aqui alguma questão de tortura ou de violência, até que ponto é que será possível acionar esse botão ou não, e perguntar-te sobre também este facto de ter havido aqui uma omissão por parte de novos agentes deste assunto todo e disto estar, a segurança deste espaço estar ao encargo de uma empresa privada. E agora já tens muito que responder de uma só vez. Então, antes de mais, olá a todos. Eu quero começar, se calhar, pelo fim, porque entra precisamente também na primeira pergunta, não é? De que forma qual é que é o comentário face a esta situação em geral e aos factos que disputaram, em primeiro lugar, e isso é o menos importante, a polémica, e em segundo lugar, a morte de um cidadão estrangeiro de nacionalidade ucraniana e de que forma é que devemos encarar, enquanto Estado e enquanto comunidade, o acontecimento. Bem, e para isso, quer dizer, parece-me relativamente claro que o episódio que se passou é mais, para além de ser lamentável, é preocupante, porque mesmo eu acredito que tenha sido um caso pontual nas nossas instituições. Enfim, o Cristiano mencionou aqui um relatório que também nos gera alguma preocupação, mas eu quero acreditar que a tendência em 2020 e para os anos que se seguem é de uma melhoria na resposta e no tratamento destes serviços, perante algo que, antes de mais, não é nenhum reflexo de um Estado moderno, é um ponto elementar que é o respeito pelo Estado de Direito e pela individualidade de cada um e a sua integridade, independentemente da sua nacionalidade. E no caso concreto, este caso envergonha-nos enquanto país, enquanto Estado e, sobretudo, põe em causa um pouco o trabalho das nossas instituições, sendo que essa é uma referência que eu também quero dar, que é o CEF. O CEF, apesar de ter aqui uma componente que o Tito falou, de alguma dificuldade em muitos processos administrativos, e se vê-se com a extensão sucessiva do período de concessão de títulos de residência, de autorizações de entrada no nosso país, outro tipo de títulos a esse respeito. Infelizmente é cada vez maior. Parece que temos uma instituição que a este propósito não se conseguiu atualizar no tempo. Eu também quero dar uma nota que acho que o CEF acaba por ser uma instituição importante no dia-a-dia do nosso Estado. Aliás, vimos isso bem recentemente, quando o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras detectou a rota de Marrocos, que introduzia em Portugal vários imigrantes ilegais e com um esquema a roçar o crime e os contextos de máfia. E, portanto, há aqui um momento lamentável e é igualmente lamentável a comparticipação destes agentes, seja a título ativo e depois num segundo nível também nessa omissão que dentro das chefias do CEF não funcionou. E essa acaba também por ser uma das conclusões que eu queria retirar desta intervenção, que é: nós vimos em todo este fenómeno uma demissão da tutela governativa, porque o poder político, designadamente pelo Ministro da Administração Interna e também pelo nosso Primeiro-Ministro, não retirou propriamente nenhuma consequência no que é o funcionamento do CEF. Aliás, a diretora do CEF continuou, e até com algum desplante, a exercer as suas funções. O que verificamos no próprio CEF é que este governo socialista
Já alterou 3 vezes a direção do CEF e tem sido sempre para pior. E, portanto, o sinal desta medida do botão de pânico, de alguma forma, eu acho que é reveladora desta gestão de prioridades na articulação e na operacionalização do CEF e de outras instituições pertencentes à administração pública e à esfera estatal, que é atirar supostamente com soluções superficiais para resolver problemas estruturais. E, em concreto, esta aparente solução do botão de pânico, para mim, não é solução nenhuma. Eu acho que até agrava um pouco este clima de desconfiança, porque vamos ver, no final do dia parece que e estes botões de pânico, pelo que percebi, estão a ser instalados propriamente no centro que está ao lado do aeroporto de Lisboa, onde aconteceu este ato tenebroso, mas põe em causa quase que dá como assente que aquele caso aparentemente pontual é regra e, portanto, num Estado de Direito tem de existir mecanismos em que nós pressupomos que é natural que haja estes processos de abuso, de tortura, que depois podem, em último caso, infelizmente, resultar em mortes, e então a solução para isto é pôr um botão de pânico. E acho que esta solução realmente não só um atestado de desconfiança às instituições, como uma tentativa, quase uma desistência de recuperar as instituições e o seu bom funcionamento. Depois, um fator que também era muito importante nós percebermos neste pacote de medidas, que tinha outras medidas que são um bocadinho mais, parece-me, mais sensíveis do ponto de vista de ter um bocadinho mais de atenção, ou deixa de existir um regime de camarata e passam a existir quartos, porque basicamente este centro temporário é para aqueles que entrem no nosso país de forma ilegal ou que não tenham propriamente a documentação. Desculpa interromper-te, mas isso é uma coisa que eu não referi, isto não é uma medida isolada, isto é uma medida que está inserida num pacote de medidas. Obrigado por teres trazido isso. Exato, sim. E há algumas medidas que me parecem fazer sentido, que é esta questão dos quartos, passar a existir quartos individuais e não existir um regime de camarata. Mas depois nós nem percebemos muito bem do que é que se trata este botão de pânico, e aí eu entro na eficácia e na tua outra pergunta, que é, pelos vistos, estes botões não são botões que vão estar instalados nos quartos e que servem para uma circunstância em que as pessoas que os ocupam, portanto estes imigrantes ilegais ou pessoas que estão à espera de alguma documentação por um período temporário, de forma isolada, estando a dormir nestes quartos, podem ativar este botão para solicitar um apoio que venha de um centro ou da recepção, algo por aí. O sindicato do CEF já falou sobre isto. Ora, isto de alguma forma não combate minimamente aquele tipo de situações de tortura, não é? Porque, caramba, se uma pessoa estiver a ser torturada, primeiro, tenho algumas dúvidas que seja feito nestes quartos onde estão instaladas, mas mesmo que seja, o recurso a este tipo de botões, obviamente que poderá estar vedado e, portanto, não há aqui grande eficácia. E, pelo contrário, parece-me que se era para instalar uma campainha, como parece que isto realmente o emprego de termos como botão de pânico não só não resolve nada, como descredibiliza o trabalho sério que estas instituições têm e que tem de ser recuperado. Portanto, Luís, eu dir-te isto. Eu acho que, por um lado, é muito preocupante o que se passou e tem que ser retirado as devidas ilações, não só do ponto de vista do dia-a-dia do CEF, mas também de quem o dirige. Infelizmente acho que isso não aconteceu. E depois, por outro lado, também me parece preocupante esta perspectiva de quase tratar o CEF como uma instituição diariamente criminosa, porque faz-me lembrar um bocadinho aquele caso de um criminoso que usou uma pulseira eletrónica e, portanto, há aqui uma monitorização praticamente constante do trabalho do CEF, que no final do dia eu acho que, para além de ser desprestigiante, não é mesmo eficaz e não salvaguarda e não previne o acontecimento de outras situações lamentáveis. Muito obrigado, Francisco Camacho. Isto era um tópico que ainda havia muito mais para discutirmos. Ainda bem que trouxeste esta questão de se o botão vai ser instalado nos quartos ou nas salas de interrogatório ou não. Isto era uma coisa que dava muito mais pano para mangas, mas infelizmente temos que passar aqui para o nosso próximo tópico. E o próximo tópico é relativamente já intitulada Lei da Rolha
aplicada internamente no Chega. Portanto, em cima da mesa está a Diretiva 3 de 2020, que proíbe todas as referências públicas na imprensa, em redes sociais ou grupos alargados de conversação a outros militantes ou dirigentes com consequências objetivas negativas para a imagem pública do partido e dos seus representantes. A partir da meia-noite do dia 2 de dezembro são imediatamente sancionados todas as publicações de militantes que se destinem a continuar este permanente clima de guerra interna, que favorece os que querem perpetuar a confusão interna e destruir o Chega. A punição que está em cima da mesa implica a suspensão imediata de todos os cargos e funções, bem como da militância, pelo período de 30 dias. Grande parte do que foi aqui dito é uma transcrição direta dessa diretiva que, entretanto, foi tornada pública por algum dos militantes que as partilharam nas redes sociais. Portanto, Cristiano, vamos começar contigo. As minhas questões são as seguintes. Portanto, perguntar-te qual é que é a tua visão sobre este assunto no geral. Depois perguntar-te aqui uma questão um bocadinho que se desvia um bocadinho do tema, mas que eu gostava de perceber a tua opinião. Portanto, tem existido muita divergência à direita ou à esquerda sobre qual é que é a melhor forma de se lidar com o avanço e com o desenvolver do Chega. Há sempre aqui duas teorias dominantes, que é aquela de ou se ignora politicamente o discurso ou se faz aqui um engagement frontal. Portanto, gostava também de saber aqui um bocadinho a tua opinião sobre isso. Como é que os partidos mais tradicionais conseguem fazer a sua oposição ao Chega, se é deixando de passar, se é fazendo um engagement frontal, sendo que isso depois acaba por dar mais protagonismo, saber a tua opinião. E perguntar-te também, mais duas coisas, desculpa, isto são muitas perguntas. Achas que isto traz ao de cima alguma fragilidade interna do Chega? Ou seja, já tivemos o André Ventura a não conseguir ter a sua direção eleita por 3 vezes em Congresso, tanto que teve que ser à terceira que a direção foi eleita, e agora de repente circula esta diretiva que se torna pública que apresenta sanções graves a militantes que continuem este clima de guerrilha interna. Portanto, há aqui alguma possibilidade que o Chega eventualmente acabe por cair, não externamente, mas internamente? Portanto, Cristiano, última questão para poder acabar, porque isto já foi um chorrilho de questões muito grandes. Nós vimos ser utilizados aqui uma série de termos que são um bocadinho bizarros, um bocadinho abrangentes, nomeadamente os grupos alargados de conversações, que realmente não se percebe bem o que é que quer dizer, e que também serão sancionadas críticas ou acusações a outros militantes e não propriamente só a dirigentes. E o que eu te quero perguntar é se tu sentes que o uso de termos tão abrangentes quanto estes e tão pouco específicos não permitem, de certa forma, que o André Ventura tenha aqui uma carta branca para poder penalizar ou atacar determinados militantes que são um bocadinho mais problemáticos. Obrigado, Luís. Vamos lá ver. André Ventura não vai atacar ninguém, certamente, porque não é ele que dispõe dos poderes jurisdicionais dentro do partido. Existem órgãos próprios para isso e evidentemente que existe todo um processo relacionado com essas questões. Começando pelo fim, em relação ao caráter mais lato ou dúbio dessa terminologia, eu gostava de fazer aqui um bocadinho uma análise comparativa com aquilo que é o regime presente noutros partidos, porque parece que é novidade existir um partido que de alguma forma se propõe a iniciar um procedimento disciplinar a militantes que coloquem em causa não só o bom nome do partido, mas também os seus companheiros de partido. E nós temos, por exemplo, o caso dos estatutos do CDS, que no artigo 6º, número 2, a linha E, nos diz que é dever dos militantes defender a unidade e promover o fortalecimento do partido. E agora tu perguntas-me o que é que isto quer dizer? Eu não sei. Mas também é verdade que o regulamento do processo disciplinar do CDS, logo no seu artigo 1º, diz que constitui infração disciplinar a violação dos deveres estatutários dos militantes, incluindo este dever. E uma das sanções, admirem-se lá, é precisamente a suspensão, e ainda vão mais longe, são mais fascistas do que o fascista. Agora não estou irónico, porque até se propõem a expulsar o militante dependendo da gravidade. E portanto a mim parece-me mais dúbia uma cláusula que diga ou que esteja pela defesa da unidade e da promoção do fortalecimento do partido do que essas questões agora apresentadas pelo Chega. Mas mesmo Cristiano, é extraordinário que tu, para falares do Chega, vais analisar os estatutos e os regulamentos do CDS. Não, mas não é nada pessoal, porque também fui aos estatutos do Partido Socialista e os estatutos do Partido Socialista dizem-nos no artigo 13º, onde se prevê a suspensão, tal como o fascista do Chega, até 1 ano por infração dos deveres. Mas mais surpreendente
É o regulamento do processo disciplinar do Partido Socialista que nos diz, e vejam bem quanto ao caráter dúbio que o Luís levantava, que constitui infração disciplinar grave os atos que acarretem um sério prejuízo ao prestígio e ao bom nome do partido. Portanto, a pergunta quase que a devolvo. E isto? O que é que isto quer dizer? Será uma carta branca para os líderes do Partido Socialista e os líderes do CDS andarem a atacar militantes por tudo e por nada? Certamente que não, porque tudo está regulamentado e será de sempre de ser feita uma análise casuística. Agora, a verdade é que esta lei da rolha, ou apelidada lei da rolha, por parte da comunicação social, parece-me manifestamente exagerado. Porque a verdade é que prevê a suspensão para quem ofender membros ou dirigentes do partido, e aqui eu discordo de ti, Luís, não acho que seja um problema que também se preveja a ofensa não só a dirigentes, mas também a qualquer militante, porque acho que eu nunca disse têm... que era, eu não tenho opinião sobre este assunto, eu nunca disse que era. Ok, então foi a forma como a pergunta foi colocada, mas tudo bem, dou já a resposta. A mim parece-me até de salutar que se tratem todos os militantes de igual forma e com o mesmo estatuto, independentemente de assumirem ou não funções de direção. E por outro lado prevê-se a suspensão para quem denegrir os órgãos do partido. Ou seja, nós não estamos aqui a falar de uma previsão de suspensão para quem discordar daquilo que são as propostas do Chega, ou para quem discordar daquilo que é o funcionamento interno do Chega. Estamos aqui a falar de suspensões para quem recorre ao insulto e à ofensa barata publicamente, podendo fazê-lo nos locais próprios do partido e dentro dos órgãos do partido. E acho que este tipo de ações são até de salutar, porque evitam que as pessoas não sejam de alguma forma enganadas por aquilo que são movimentos internos com meros intuitos, enfim, de tomada de poder. E eu acho que é preferível este tipo de ações e este tipo de medidas a termos, por exemplo, capas de jornais com entrevistas lá dentro, com grande destaque a 2 páginas, onde pessoas que apoiaram um determinado líder à candidatura de um determinado partido e agora ainda nem um ano passou, já vêm dizer que foi um grande falhanço e um grande erro. Eu acho que isso é que contribui para a descredibilização da política portuguesa e dos partidos portugueses. E terminando, quanto às tuas questões relativamente a como lidar com o Chega, tu perguntavas-me se devemos ignorar o Chega ou fazer oposição ao Chega. Eu acho que não devemos fazer nem uma coisa nem a outra. Nós devemos é fazer oposição ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. E acho que a direita toda em conjunto se deve unir nesta união comum de perceber que é preciso um rumo diferente para Portugal. Enquanto houver certos partidos que estão mais preocupados com os seus resultados eleitorais próprios e com o seu eventual decréscimo nas sondagens, mormente o CDS, deviam estar preocupados em nome da União Nacional para defender e atacar quem deve ser atacado, nomeadamente os partidos que estão neste momento junto da governação. Deve ser uma missão comum da direita e não algo que nos divide. Obrigado, Cristiano. Vou efetivamente acrescentar aqui a possibilidade de colaboração com o Chega, que foi realmente uma coisa que me tinha passado ao lado. Eu vou aproveitar que ainda temos só um bocadinho da tua intervenção e queria só fazer aqui uma pergunta que é, em relação àquilo que tu apresentaste dos outros partidos, parece-me possivelmente, ou aquilo que eu quero perceber em particular é, isto não é uma questão estatutária, isto é uma diretiva que emana diretamente do André Ventura e da sua Comissão Política Nacional. Portanto, o que é que estimula que André Ventura tenha feito este posicionamento agora nesta altura, percebes? Eu acho que André Ventura está a perceber que, e isto enfim, custa-me um pouco estar sempre a fazer de advogado do diabo, mas neste caso acho que é importante fazê-lo. Aquilo que me parece é que André Ventura criou o Chega e decidiu criar o Chega precisamente para criar um partido e ter um partido que funcione de forma distinta dos partidos tradicionais. E eu acho que qualquer militante que esteja no Chega neste momento, e nós já temos assistido durante esta semana, desde que saiu a diretiva, a uma data de desfiliações de dirigentes, assim como as pessoas continuam a ter liberdade não só para sair do Chega, como para não se inscrever no Chega. E acho que qualquer militante que lá esteja terá a noção do que é que aquilo que pode e não pode fazer. Vamos lá ver. A partir do momento em que esta diretiva é emanada, não significa que seja uma carta branca para haver aqui atitudes persecutórias aos militantes. Simplesmente significa que passa a haver uma previsão que pode dar aso a um procedimento disciplinar. E eu gostava de ressalvar este ponto. Em nada difere esta diretiva daquilo que são as normas que estão previstas nos regulamentos disciplinares, tanto do CDS como do Partido Socialista, como certamente do PSD. E se não fosse, não nos Chega, mas noutro partido, certamente teria passado despercebido. Obrigado, Cristiano. Francisco Camacho, vamos passar então para ti. Exatamente, Francisco Camacho. Estou a ver que vou ter que redirecionar aqui.
Eu fiquei na dúvida da filiação do Cristiano, porque foi estudar os regulamentos do CDS e do PS e do PSD, enfim, há uma probabilidade se calhar de ser. Quando temos telhados de vidro, não podemos tirar pedras. Não, pois, é mas muito por aí. Mas no caso do PSD também há um conjunto de ilícitos disciplinares previstos, como tu bem saberás. Claro, bem sei. É uma parte. Bem sei. E ainda Sim, bem. vamos retomar aqui às perguntas. Eu estou a ver que se calhar vou ter que fazer aqui uma pergunta anterior, que é: tu achas que isto é um processo normal ou achas que isto é um processo que tem um caráter punitivo para tentar controlar uma determinada situação política? Parece-me ser que isto, a pergunta de base que tem que ser feita aqui isso, inicialmente. É ótima questão. Segundo, repara, quero também só, desculpa, é que ainda tenho o resto destas outras questõezinhas todas, que é qual é que é a posição em relação ao Chega, que deve ser tomada. No meio disto tudo, falámos todas as vezes do Chega, mas nunca chegámos a abordar este tema, se é colaboração, se é ignorar, se é combater. E por fim, saber este ponto em particular, para quem se coloca numa posição mais contrária ao Chega, se a possibilidade maior é dele cair internamente ou dele cair externamente. E passo a palavra. Ótimo. Bem, Luís, há aqui um processo que é natural, na medida em que, pelo menos a grande maioria dos partidos que conheço, têm órgãos disciplinares, têm regulamentos disciplinares para aferir não só do cumprimento dos mesmos, como de um conjunto de princípios, estejam versados em estatutos ou noutro tipo de documentos, que orientam a vida das instituições partidárias. Isso é natural que exista, e que exista também um processo formal, e que às vezes há mecanismos que têm que ser ativados para aferir do incumprimento destas disposições. Agora, não me parece que o caso que está aqui em alusão seja propriamente um caso totalmente comum com o que é a vida da grande maioria dos partidos. Quer dizer, do Partido Comunista Português teremos sempre dificuldade, porque há sempre uma esfera oculta que não nos permite saber da transparência dos seus processos internos e quem é que são os visados. Mas no caso dos outros partidos, francamente, eu pelo menos não tenho memória, nos tempos mais recentes, de termos casos de suspensão de militância ou de eventual expulsão em virtude de divergências de opinião que sejam expressadas na comunicação social ou em grupos de WhatsApp, outras plataformas com uma abrangência maior. E isso é relevante para esta discussão. Claro, podemos discutir aqui se é saudável que esse tipo de temas sejam discutidos na comunicação social. Por exemplo, o Cristiano deu um exemplo que facilmente se perceberia que estava catalogado e concretizado num episódio recente da vida do CDS. Agora, outra coisa diferente é julgar que, por um lado, este tipo de declarações tem relevância para ativar estes mecanismos formais em matéria disciplinar, e por outro, se as instituições devem fazer isto, porque esta denominação de lei da rolha tem esta particularidade, não é? Que é, se acreditamos que o dia-a-dia de um partido deve ser de tal modo fechado sobre si mesmo, ao ponto de aqueles que não se revêem num certo tipo de registro, de liderança, de opinião, de posição política sobre um determinado tema, devem estar sempre com um prisma de ameaça, de suspensão Luís, desculpa, deixa-me esclarecer as pessoas lá. Não, desculpa, tenho que esclarecer as pessoas lá em casa, porque isto é a narrativa da comunicação social. Nós não estamos a falar de divergências de opinião, estamos a falar de ofensa a membros e dirigentes do partido e ações que servem para denegrir os órgãos do partido. Não são divergências de opinião. Sim. Não são divergências de opinião. Não são divergências. Mas tu invocaste o nome do CDS e eu estou-te a dizer precisamente que acho que, apesar da divergência de opinião que exista, os partidos não devem ter sanções disciplinares para os seus militantes, mesmo que isso vá contra o que têm sido as posições sufragadas em fóruns internos e decididas pelas direções nacionais. Esta é a minha posição de base e da qual eu não abdico. E, portanto, aqui, esta diretiva do André Ventura, eu acho que também é um bocadinho reveladora do espírito de tumulto que existe dentro do Chega, em que houve um processo de filiação massivo e muitas vezes descaracterizado, e nós já percebemos isso com as dificuldades que tu, Luís, falaste nos processos de eleição,
dificuldades internas, em que um partido tão novo já tem tantos problemas e fações, mas a realidade é que esta diretiva que André Ventura emite é uma diretiva. Ele utiliza um mecanismo externo para combater precisamente aquilo que critica, que é que não haja, que o debate interno e as divergências internas não prejudiquem o dia-a-dia do partido. Portanto, essa é uma nota que me parece relevante. Eu não sei exatamente que tipo de mensagens é que estamos aqui a falar. Sei que efetivamente já tivemos 3 ou 4 casos de militantes do Chega que viram a sua suspensão, a sua filiação suspensa. Pronto. Agora, isso é um problema do dia-a-dia do partido, que sinceramente não me preocupa muito, como também não me preocupou o facto de na criação da juventude, que ainda não sabemos bem se existe ou não do Chega, se há um processo de sufrágio ou não. Enfim, isso é um problema do partido e que eles que resolvam no seu dia-a-dia. Agora, no que é o comportamento das instituições, eu quero deixar isto bem claro. Não é pelo facto de dirigentes ou de militantes terem divergências expressadas em fóruns públicos e na comunicação social que é posta em causa a sua militância, pelo menos no partido onde eu milito. E esse é que é o espírito que deve ser visto, mais do que a leitura literal dos regulamentos, é a sua aplicação e o espírito com que se encara o dia-a-dia das instituições. Quanto à tua pergunta final, perante a política de entendimentos e de visão, eu aqui sou bastante claro. Acho que no caso do CDS, o que o CDS deve fazer é trabalhar mais do que estar preocupado com o que este partido, Chega, ou a Iniciativa Liberal fazem no seu dia-a-dia e a popularidade que vão colhendo. Um partido como o CDS tem de estar preocupado em recuperar eleitorado e fazer esse trabalho diariamente. E a pergunta de se um partido com esta instabilidade vai ser fortalecido ou vai sucumbir, é uma pergunta que para mim não me interessa rigorosamente nada, porque acho que foge precisamente do que deve ser o trabalho de direção de um partido. O trabalho de direção de partido deve ser, dentro do que é a sua esfera de atuação, criar as condições máximas para ter os melhores resultados. E essas condições só são criadas no que depende da vida do partido. E, portanto, não é fazendo cenários de especulação de fracasso de outras plataformas políticas e de outros partidos que um partido como o CDS terá sucesso. Portanto, eu aqui sou relativamente claro de achar precisamente que nós não devemos estar diariamente preocupados com um partido como o Chega. Ao invés, devemos é fazer o nosso trabalho e para ter o maior sucesso possível, e depois no dia-a-dia, em cenários em que se equacionem soluções governativas, estarmos na posição mais vantajosa para esse diálogo. Muito obrigado, Francisco Camacho. Tito, vamos passar então para ti. Tu tens assistido a esta discussão e há muito para onde pegar. Portanto, primeira pergunta de todas é saber se tu achas que este processo que André Ventura fez foi um processo normal ou é um processo que tem um caráter punitivo. Portanto, é o normal funcionamento de um partido ter estas sanções ou tem um propósito específico de ser uma lei da rolha, propriamente dito. Vou também te perguntar qual é que é a relação que se deve ter com o Chega, portanto, colaboração, abstenção ou combate. E depois perguntar por fim esta questão, se tu achas que o Chega em última instância, com estas demonstrações públicas que temos tido, como esta diretiva e a questão dos congressos, se mais rapidamente terá problemas por um combate externo ou por uma questão interna? Olha, Luís, acho que vou começar pelo fim. Eu quando vi aquele congresso no Barracão percebi que aquilo jamais iria acontecer de novo. O partido antissistema tinha de alguma forma de criar um sistema para esconder o saco de gatos sobre o manto de aplausos e das aparências, porque de facto aquele congresso foi um mimo. Também olho com algum interesse para enfim, esta normalização, esta nova narrativa do PSD que está a começar a construir sobre o Chega, porque de facto aquilo que os estatutos dizem no Partido Socialista nada tem a ver com a lei da rolha. A advertência, enfim, em casos de infração de deveres, do exercício de funções, do incumprimento das normas estatutárias e a expulsão naquilo que é o desrespeito dos princípios programáticos faz todo o sentido. Agora, esta norma do André Ventura de facto é dúbia. Não se falam aqui em insultos nem ofensas, fala-se sim de guerrilhas. E portanto, se isto não é ser facho, o que é? Eu nem gosto muito desta, enfim, de carimbar as pessoas com estes rótulos, mas de facto isto
é ser realmente fascista. E o Chega proíbe a liberdade de expressão dentro do próprio partido, um valor que é incondicional à Revolução de Abril, proíbe o desenvolvimento de um espírito crítico no próprio partido, e depois vemos Ventura ofender tudo e todos, e depois chora com lágrimas de carpideira às críticas internas. Há aquele filme O Polícia Bom e o Polícia Mau, e parece que o PSD tem esta ideia que há o fascista bom e o fascista mau, não é? Ou seja, e o Ventura é alguém que se pode conversar e dialogar. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu acho que nós devemos tratar, obviamente, dentro do Partido Socialista, o Chega com combate. Eu até acho que, enfim, a ideia de esquerda, na nossa filosofia, parte sempre de um ponto de vista subjetivo sobre o mundo, até de tolerância para com os outros, mas acho que neste caso nós temos de ser combativos e ter vigor e, de facto, ser afirmativos contra o mundo que André Ventura quer construir. E, portanto, esta é a minha opinião. Acho que o Chega veio destabilizar o sistema partidário, mas também a própria ciência política. Andamos nisto, os portugueses descontentes com o estado das coisas, não há nada melhor que votar num partido que silencia esse próprio descontentamento, e de facto isso é uma ironia e obviamente tem de ser combatido o Chega e o André Ventura. E sobre o resto das questões, achas que esta medida é uma medida, pelo que eu percebo, não é, na tua opinião, um normal funcionamento de um partido, é uma questão mesmo de natureza castradora? Presumo eu, não sei, mas gostava que te pronunciasses mais sobre isso. E também sobre esta questão, se achas que o Chega eventualmente vai cair ou terá mais dificuldades num combate externo, portanto, com o resto dos partidos a fazer este ataque, ou internamente, como possivelmente temos assistido ultimamente? Sim, acho que internamente será muito difícil um partido neste clima conseguir encontrar um caminho. Enfim, acaba por ser one man show, não é? Muito focado em André Ventura. Tudo o que ele afirma acaba por ser a regra. E há muito pouca democracia internamente, e portanto para fora acaba por ser igual, não é? Obviamente que a direita, para mim é muito complicado ver, por exemplo, um partido como a Iniciativa Liberal, que se afirmam como liberais, poderem dialogar com um partido como o Chega, não é? Porque exatamente a proibição da liberdade de expressão é efetivamente contra os próprios axiomas de um partido como a Iniciativa Liberal, e de facto vejo com muita preocupação. A não ser que a discussão seja a propósito do novo banco no Orçamento de Estado, e já não há problema nenhum no diálogo, não é? Mas exatamente, acaba por ser o alfa e o ômega da política da Iniciativa Liberal, é a economia. Não, o Partido Socialista, Tito, o Partido Socialista. Sim, aí queria-me referir ao Partido Socialista. Com quem? Desculpa, não resisti. Com o Chega? Com o André Ventura, concretamente. Não, nada disso. Uma conversa entre o André Ventura e um deputado nunca é um diálogo. E o secretário de Estado, sim. Não. Não há diálogo de todo entre o Chega e o Partido Socialista. Muito obrigado, Tito. Vamos passar então aqui ao último ponto da nossa noite, e vamos falar aqui sobre Camarate. Portanto, nós tivemos recentemente a recordação dos 40 anos de Camarate, um acidente que vitimou 7 pessoas, entre os quais o primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, o ministro da Defesa Adelina Mar da Costa e Senua Pecassis, companheira de Sá Carneiro. Tivemos também o Presidente da República, num evento organizado pela Juventude Social Democrata, a expressar a sua frustração com o processo legal à volta da investigação e a afirmar que comparticipava da visão defendida em várias comissões parlamentares de que este acidente, afinal, tratava-se de um atentado. Portanto, para abrir este tema temos o Francisco Camacho, vamos começar contigo, depois passamos para o Tito e acabamos com o Cristiano. Eu vou-te pedir que dês-nos a tua opinião no geral aqui sobre esta situação de Camarate. Acho que também foi outro tópico que não sei se alguma vez chegámos a conversar sobre isto, já foi há algum tempo atrás, portanto gostava de saber a tua visão sobre isto. E em particular também sobre o que é que se perdeu com o Camarate, não é? Foi o fim de uma época e de uma solução governativa e de uma possibilidade. E vou-te pedir também que te pronuncies especificamente sobre a postura do Presidente da República, porque já tivemos aqui visões de ambos os campos da situação, houve já várias críticas
da parte de quem disse que ele ultrapassou a sua postura enquanto Presidente da República ao pronunciar-se enquanto cidadão e ao levantar aqui alguma dúvida sobre a justiça portuguesa, e implicitamente julgou também sobre Francisco Balsemão. E ao mesmo tempo também tivemos quem já tem elogiado muito a postura do Presidente da República por se ter alinhado com as comissões parlamentares e ao trazer de cima aquilo que é a verdade sobre o assunto, e uso este termo com muitas aspas. Portanto, fala-nos sobre Camarate e fala-nos sobre a postura do Presidente da República. Bom, o caso, ainda bem, eu primeiro quero dar os parabéns à gestão do podcast por trazer este tema, porque realmente tem aqui uma perspectiva histórica, mas como tu também evidenciaste, Luís, esteve no dia, não só enquanto memória, mas também com declarações de importantes autoridades nacionais e concretamente do Presidente da República. Quanto ao caso de Camarate, eu queria só também fazer uma referência, porque parece-me sempre que nós, quando nos lembramos de Camarate, fazemos referência a Francisco Sá Carneiro, a Adelina Mar da Costa, a Senhora Cassis, mas eu também acho que será importante recordar Maria Manuela Vaz Pires, que era a mulher de Adelina Mar da Costa, bem como o chefe de gabinete de Francisco Sá Carneiro, e os dois pilotos do Cessna, que acabava por ser o avião que transportou ou que queria transportar até ao Porto estas 5 pessoas. E um fator que é importante para se ter noção da dimensão do que foi Camarate, e nós também falamos muito para as novas gerações e não vivemos este momento, mas este foi um evento tal que, do ponto de vista histórico, as últimas mortes violentas e traumáticas de chefes de governo ou de chefes de Estado em Portugal que tinham acontecido tinham sido o caso do rei Dom Carlos, em 1908, e depois em 1919 do presidente Sidónio Pais. E, portanto, mesmo em 1980, estamos a falar de um acontecimento que as gerações de então não tinham, a não ser as mais velhas, não tinham percepção, não estavam minimamente preparadas para aquele que foi um choque emocional coletivo de um acontecimento gravíssimo que ditou a morte do primeiro-ministro e a morte do ministro da Defesa. E, portanto, este acontecimento de Camarate acaba por ser um marco na vida do país. Eu sei que há sempre a tentação, ou alguma tentação, de dizermos se Francisco Sá Carneiro fosse vivo, ou se Adelina Mar da Costa fosse vivo, o que é que eles pensariam sobre determinados assuntos. Eu não vou fazer esse exercício porque acho, ainda que não considere desonesto, acho um bocadinho falacioso. Nós sabemos lá o que é que eles pensariam sobre determinadas realidades, considerando a evolução do pensamento político de cada um. Mas a verdade é que este acontecimento, por um lado, teve um impacto, para além da esfera emocional, teve um impacto óbvio, que foi o fim ao começo do fim da Aliança Democrática e do sonho que se tinha construído. A Aliança Democrática tinha sido eleita há pouco menos de um ano, depois reeleita 2 ou 3 meses antes de precisamente de Camarate, de 4 de dezembro, e era uma aliança que estava muito alicerçada, para além da questão do pensamento reformista, num bom relacionamento que existiam entre as personalidades que davam corpo partidário à Aliança Democrática. E havia ali uma figura incontestável, ou melhor, incontestável não, porque sempre teve algumas divergências, mas do ponto de vista do bom funcionamento da governação, que era a figura de Francisco Sá Carneiro. E esse voltar de página depois com Balsemão não funcionou da mesma maneira. Enfim, isso é história e está relativamente documentado, mas não só Freitas do Amaral não continua com o governo, na altura não pela figura de Pinto Balsemão, mas em virtude de Ramalhianos ter sido reeleito, e esse é um fator interessante, perceber que Sá Carneiro e depois Freitas do Amaral, por solidariedade, tinham dito publicamente que se Ramalhianos fosse reeleito Presidente da República não continuariam no governo, o que não quer dizer que o governo não continuasse na coligação de PSD, CDS e PPM, mas a verdade é que esse é um ponto desde logo
importantíssimo, que é, marcou-se o fim ou o começo do fim de uma agenda que deu muita esperança e aspiração aos portugueses, que foi a agenda da Aliança Democrática e que de alguma forma, tendo ficado inacabada, depois anos mais tarde foi concretizada, em 82 com a revisão constitucional, depois com a revisão constitucional de 89, com a mudança do nosso sistema, terminando o Conselho da Revolução. Enfim, houve várias coisas que realmente este governo, e no pensamento de Francisco Sá Carneiro e também da Lina Marco da Costa na questão da relação do poder civil com o poder militar, que acabou por felizmente ser concretizada. E quanto à segunda dimensão, que hoje veio à órbita também pelas palavras ou pelas insinuações do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, eu acredito que aquelas palavras, e até pelo que já estudei, acabam por ser quase, entram no campo da evidência e de matéria factual, não é uma questão de opinião. Efetivamente, houve uma intoxicação muito grande da investigação em torno do caso de Camarate, porque mais do que o acontecimento do fim do sexto governo, a verdade é que houve um conjunto de evidências que não só foram negligenciadas, como em alguns casos foram ocultadas. Eu aqui dou um exemplo. Logo no primeiro mês pós-Camarate, portanto entre dezembro de 1980 e o início do ano de 81, existiram relatórios da Scotland Yard, por exemplo, que apontavam logo para indícios de uma figura que acabou por ser o único e o principal arguido do caso de Camarate, embora não tenha existido nenhuma conclusão, que era uma figura que era Lee Rodrigues, um tipo que tinha um cadastro, tinha um percurso de relação com atividade bombística e de artefactos que propiciavam práticas terroristas, e a verdade é que esse telegrama, por exemplo, desapareceu, está relatado em algumas memórias, por exemplo, de Freitas do Amaral, mas não teve nenhuma consequência. A Polícia Judiciária perdeu esse documento, as embaixadas também, e portanto, mesmo o próprio relatório preliminar e final da PJ nesse primeiro ano é bastante inconclusivo. Houve uma negligência na aplicação de peritos no terreno. As comissões parlamentares de inquérito que depois se sucederam, porque realmente neste caso eu acho que a justiça falhou redondamente, apontaram de forma quase comum, e eu acho que já chegou a uma dezena de comissões parlamentares de inquérito em torno do caso de Camarate. Houve uma coisa que foi clara, foi que, por um lado, existiam indícios de atentado, portanto prática criminosa, e depois, por outro lado, também foi relativamente claro que toda a investigação que existiu, a investigação judicial que foi feita, no mínimo foi muito negligente. Portanto, as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, eu compreendo-as. Eu acho que não a figura, a diferenciação entre a figura do presidente ou da figura do militante histórico, do deputado, do ministro, que Marcelo Rebelo de Sousa também foi, e do líder do PSD, acabam por não se conseguem diferenciar, e portanto é uma declaração do Presidente da República, mas que eu não encaro com grande gravidade. Aliás, acho que é um gesto de sinceridade perante o que acabou, como disse no início, por ser uma evidência. É que a investigação foi muito mal conduzida e a verdade é que até hoje continuamos com este clima de grande dúvida face ao que verdadeiramente aconteceu, e todo o material que tem vindo a público, seja em matéria de opinião, seja em matéria factual, com alguns acontecimentos que foram recuperados e com circunstâncias que não se sabiam nesses anos seguintes, apontam para uma intenção clara para que o avião não chegasse onde chegou, e uma intenção clara, por exemplo, na opinião de Ribeiro e Castro, que eu acho que é uma opinião que merece bastante interesse, porque era uma figura que lidou de perto com o dia-a-dia da Aliança Democrática, diz claramente que aquele atentado ou que aquele acontecimento foi feito mesmo só sob a forma de atentado. Já passámos um bocadinho o tempo. Sim, desculpa, só para concluir, sob a forma de atentado por uma questão que se relacionava com o tráfico de armas com o Irão, e que na altura a Aliança Democrática, designadamente o seu Ministro da Defesa, Adelina Mar da Costa, estava numa procura e numa intenção incisiva de esclarecer o que é que se tinha passado. E portanto, infelizmente, acho que mantém-se uma grande suspeita. Não sei se algum dia vamos conseguir ver
transparência neste caso, mas não acho que Marcelo Rebelo de Sousa fez uma partilha natural de alguém que viveu e que experienciou de alguma forma a classe e a intervenção destes dois protagonistas e lidou também com toda a polémica que se despoltou depois de Camarate. Obrigado, Francisco Camacho. Tito, vamos passar para ti então. Portanto, aquilo que eu te vou perguntar é que te pronuncies um bocadinho sobre esta situação de Camarate no geral, até porque, em particular, esta situação de Camarate parece ser uma coisa que costuma ser muito mais referenciada ou muito mais discutida à direita, mas também é uma coisa que tem implicações à esquerda, não é? Portanto, gostava que tu falasses um bocadinho sobre ah, o que é que tu achas sobre a situação toda em geral e também sobre o que é que desapareceu ali, que possibilidade de um Portugal possivelmente diferente é que viste também desaparecer naquela situação. Em particular, pedia que te pronunciasses sobre esta postura do Presidente da República. Portanto, achas que Marcelo Rebelo de Sousa teve bem ao pronunciar-se desta maneira? Teve mal? Ultrapassou o seu papel institucionalista para falar enquanto cidadão? Ao trazer ao de cima ao pronunciar sobre um assunto que é particularmente discutido e cuja visão oficial também é particularmente dúbia, se achas que é correto o Presidente da República tirar o seu boné para o campo e pronunciar-se sobre o assunto? Olha, há vários pensadores da atualidade que têm falado muito no poder dos mitos, não é? O Joseph Campbell, Jordan Peterson, essa ideia de que os mitos têm quase uma força gravítica na nossa sociedade, no nosso imaginário, pela história, por aquilo que poderiam ter sido e principalmente pelo mistério, não é? E a morte de Sá Carneiro está envolta nesse mistério. E isso também acaba por ser o grande ingrediente para a criação do mito. Sá Carneiro era um democrata, acreditava nas instituições, não sei quem é que o quereria matar, quem é que provocou o atentado. Um dos grandes feitos de Sá Carneiro foi acabar com o Conselho da Revolução, como o Camacho bem referiu, extinto em 1982, subordinando o poder militar ao poder civil e não vice-versa como acontecia. E, portanto, será que foram os militares? Sá Carneiro era um social-democrata, defendia o diálogo tripartido entre o governo, os sindicatos, as empresas, rejeitava uma sociedade sem classes, é certo, procurava capitalizar as boas graças dos pequenos empresários e estimular esse tipo de sociedade, o pequeno comércio, os trabalhadores liberais, foram os empresários, foram os socialistas, é porque no fundo acabava por ser uma figura que não era amado por ninguém, mas também não era odiado por alguém, e, portanto foi uma morte provocada por motivos pessoais. E as respostas a estas questões, todas elas, Marcelo pode ter uma opinião, mas ele não pode, de facto, entrar no domínio da especulação, no domínio da fé, quase, e fazer tábua rasa de um processo que, no fundo, acaba por desprestigiar a própria investigação e a justiça. Portanto, não é porque um telegrama desapareceu que isso justifica qualquer tipo de conclusão. E respondendo à tua pergunta, sim, acho que o Marcelo deveria cingir-se ao exercício das suas funções e não entrar nesse domínio, não é? Que vai para além daquilo que são as suas funções. E nesse sentido, acho que estas suas afirmações foram infelizes, não vieram no timing certo, e Marcelo Rebelo de Sousa continua a ser criticado e bem criticado, e espero que hajam obviamente consequências no próximo ano, obviamente. Eu aproveito já agora, ainda temos aqui um bocadinho de tempo. Tu achas que isso acaba por ser uma postura natural do Marcelo? Ou seja, há sempre uma tendência em conciliar o Marcelo comentador televisivo com o Marcelo presidente? Achas no geral que tinha sido um bocadinho uma falha da postura dele? Ele querer pronunciar sobre tópicos que acabam por não, institucionalmente, se calhar não ser a coisa mais correta para fazer? Sim, isso já foi uma crítica apontada e que eu também o critico por isso. Acho que ele é próximo das pessoas, isso é importante, mas acaba por misturar muitas das vezes o plano do entretenimento com a política. A política é um campo de disputa de posições, de visões sobre ideias às quais nós temos para o nosso país. Eu, Cristiano e o Camacho temos visões diferentes. Não é um campo para, enfim,
de carne assada, de entretenimento, e acho que ele aí é uma falha crónica que ele tem desde o início do seu mandato e que vem exatamente desse motivo de ser comentador. Muito obrigado, Tito. Cristiano, vamos passar então para ti para acabar aqui o nosso programa de hoje. Tu já sabes as perguntas que eu te vou fazer, portanto, o que é que tu achas que se perdeu em Camarate? O que é que acabou ali? Como é que as coisas poderiam ter sido diferentes? E perguntar se achas que o Marcelo, se concordas com o Camacho, que diz que isto foi uma conclusão natural e normal, ao trazer de cima as evidências que já estavam demonstradas, ou se concordas com o Tito, ao dizer que ele ultrapassou a sua linha e que pronunciou-se enquanto cidadão numa circunstância em que devia ser pronunciado ou devia-se ter agido enquanto presidente. Luís, eu antes de entrar no problema de Camarate, deixa-me só confessar aqui um ponto que até me deixei rir aqui sozinho. Foi o Tito a bater no seu professor Marcelo Rebelo de Sousa por causa do seu problema de comentador, mas depois certamente não terá problema em apoiar Ana Gomes nas presidenciais, quando ela ainda mantém ainda hoje um espaço de comentário próprio dela, até mesmo já depois de ter anunciado a sua candidatura à presidência da República. Portanto, acho que isso acaba por ser um não problema, e não será certamente por aí que Marcelo Rebelo de Sousa deixará de merecer ou deverá deixar de merecer o apoio dos portugueses. Quanto à questão de Camarate, eu acho interessante, e claro que é sempre um tema de grande emoção para o CDS, sobretudo, mas também não deixa de o ser para o PSD. Temos aqui os nossos, um bocadinho mais o CDS, o seu grande mártir, que curiosamente a partir de 2002 era Nuno Melo a presidir a comissão. Foi quando começou a surgir aqui esta ideia que era Amar da Costa o alvo do atentado, e que estaria inconformado que numa missão nobre com a hipótese da existência de um possível tráfico de armamento em Portugal. E a hipótese começou a ser discutida muito por aí, mas antes já tinha sido o alvo do atentado, eram Sá Carneiro e Soares Carneiro, e só depois é que passou para Adelina Mar da Costa. Os mandantes tinham até sido implicados, veja-se lá, Francisco Pinto Balsemão, depois Ramalhianes, e depois passámos para as agências de serviços secretos norte-americanas. E a verdade é que o Camacho pergunta-se ao fim de 10 comissões parlamentares como é que é possível a Justiça não ter feito nada. Eu duvido muito que aquilo que tenha resultado destas comissões, e foram muitas, começou em 1982 e acabou, veja-se bem, 30 anos depois, em 2012, foi a última. Lembro-me de uma intervenção de Ribeiro e Castro no Parlamento, onde ele se continuava a mostrar muito inconformado com aquilo que tinha sido o curso da Justiça. Mas parece que esta ideia de que a Justiça falhou parece uma ideia um bocado forçada. Eu percebo a importância de a ter, mas a verdade é que tivemos ao longo deste tempo cerca de 200 testemunhas, centenas de peritos portugueses e estrangeiros a analisar o local, e os destroços, autoridades policiais portuguesas e estrangeiras, e inclusive deliberações de magistrados e juízes de tribunais portugueses e até do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E veja-se bem que toda esta peritagem e toda esta ação da Justiça nunca conseguiu concluir pela hipótese do atentado. Portanto, a mim admira-me como é que um conjunto de deputados nas diversas comissões parlamentares conseguem com tanta certeza afirmar que houve aqui de facto um atentado. Eu tenho o máximo respeito pelas vidas que se perderam naquele dia, lamento evidentemente. Portugal certamente teria tido um futuro muito mais risonho, enfim, se o atentado não tivesse acontecido e se tivesse continuado a existir aquela união à direita. Mas também não percebo esta necessidade e o Tito falava muito bem disso no início da sua intervenção, de criar aqui os nossos próprios mártires e explicar que se não fosse aquele, enfim, eu percebo a importância e o quão lamentáveis foram aquelas mortes, percebo as implicações políticas que tiveram e que acabaram por ter ao longo dos anos. Não percebo esta necessidade constante de tentar trazer com tanto heroicismo aquelas gente da altura. Acho que temos de nos focar muito mais naquilo que é o presente. Gostei de ouvir o Francisco Camacho um bocadinho na linha daquilo que tinha dito Adolfo Mesquita Nunes, da questão de não devermos, enfim, trazer para nós agora aquilo que teriam sido as ideias e olhar à luz delas aquilo que é o panorama atual. Devemos focar-nos no presente, devemos focar-nos na atualidade e relembrar sempre, sim, aqueles que nos eram queridos, mas sem fazer aqui, enfim, considerações que acabam por descredibilizar muito aquilo que são as instituições portuguesas e a própria justiça, que tem os seus defeitos, sim, mas daí a implicar a justiça portuguesa e os juízes da altura em eventuais encobrimentos de assassinatos e de atentados parece-me demasiado Hollywood
para aquilo que terá acontecido. Quanto à ação de Marcelo Rebelo de Sousa e às suas palavras, é evidentemente de condenar, acho que faz parte agora desta febre das eleições presidenciais. Marcelo gosta muito de criar os factos políticos, como ele sempre se arrogou, e de ser falado. Foi mais uma postura e um exemplo da sua tentativa de dominar ali uma questão de um programa de 2 horas. De repente foi Marcelo a lançar a bomba e a ser explosivo nessa intervenção, conseguiu captar a atenção dos portugueses. Certamente o eleitorado do CDS ficou maravilhado com esta postura tão firme assumida por Marcelo Rebelo de Sousa, mas acho que precisamos de discutir de outra forma aquilo, e parece muito mais importante a discussão relativa às ideias políticas de Soares Carneiro, de Sá Carneiro e de Adelina Mar da Costa àquela data, aquilo que poderia ter sido um Portugal diferente, e não tanto estarmos aqui a dedicar-nos a fazer de inspectores da Polícia Judiciária com os poucos factos que temos. Aliás, com os demasiados factos que temos, porque são centenas e milhares de páginas de relatórios construídos não só pelos peritos, mas pelas próprias comissões parlamentares, nunca se chegou a conclusão nenhuma, e acho que, honestamente, é tempo de olhar para outro prisma enfim, avançar em frente, recordando aqueles que merecem ser amados, evidentemente, mas não tirar dividendos políticos daquilo que foram, enfim, um terrível atentado e uma terrível circunstância. E, de novo, enfim, lamentar os acontecimentos e dizer que ainda era o PSD que Sá Carneiro, evidentemente, tivesse mantido, enfim, a sua vida e pudesse contribuir de forma mais vincada e mais permanente para o sucesso do partido, que seria também o sucesso de Portugal. Bem, muito obrigado, Cristiano. Agradeço a todos a vossa presença aqui no programa. Estamos a chegar aqui ao nosso final do ano. Portanto, isto será, se não o penúltimo episódio do ano todo. Da minha parte, resta-me apenas desejar-vos todos boa noite e vemo-nos para a semana. Obrigado.